Vai lá, Loki. Bem, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos que estão junto com a gente. É muito gratificante participar com você, a grande amiga que você é, grande figura simpática, competente, cantora, cheia de talentos e de simpatia. Tem um carisma muito grande e eu tenho um carinho muito grande por você, pelo mimo, você sabe bem disso, tá? Então, a proposta que nós conversamos, e eu acho que é bastante interessante que abordemos, é sobre como viver melhor esses dias de hoje, que são dias de tensão, que são dias de dúvida, que são dias de incertezas. Para começar, acho que o principal que nós temos de procurar fazer é desligar da questão tempo. Porque o tempo é uma ilusão que a gente criou por convenção social. Ao invés de tempo, nós deveríamos considerar movimento. Veja bem, todas as coisas se movimentam no universo. Então, é o movimento que rege o desenvolvimento, o crescimento, a evolução das coisas, e não o tempo. O tempo é uma aferição ao movimento. Tanto é que o nosso cálculo de tempo, de hora, é a partir da rotação da Terra, né? Então, desliga do tempo, eu acho que é o primeiro ponto. Agora mesmo, sabe? Desliguemos-nos todos do tempo, sabe? Vamos simplesmente estar presentes aqui agora e prestar muita atenção em nós mesmos. Porque a gente se habitua muito a prestar atenção no outro e querer seguir o outro e querer seguir o caminho do outro, porque o caminho do outro deu certo, porque o caminho do outro é de sucesso, porque o caminho do outro é uma condução que serve para mim. De verdade, o caminho de cada um é quase como uma identidade própria, é quase como um polegar, como uma digital. É para um só. Todos nós somos insubstituíveis, todos nós somos únicos em nossa instância de compreensão, em nossa instância de sabedoria com nós mesmos. Então, ouvir a nós mesmos é o primeiro princípio. E para ouvir a nós mesmos com calma, com serenidade, nós precisamos, antes de mais nada, nos desconectarmos do tempo. É o tempo que traz a ansiedade, é o tempo que traz a memória negativa, é o tempo que traz a ansiedade com relação ao futuro, a instabilidade com relação ao futuro. Então, se eu me desligo do tempo, eu começo a participar daquilo que é o meu momento, o meu agora, o meu presente. E quando eu estou no meu momento, quando eu estou no meu agora, quando eu estou no meu presente, eu posso ser um observador da minha realidade. E só quando eu sou um observador da minha realidade é que eu posso verdadeiramente conhecer um pouquinho de mim. Entende? Não olhar para fora, olhar para dentro. Começa assim. O que você acompanha dentro disso? Você consegue fechar os olhos, sentir a tua emoção e dentro disso viver a tua própria sensação, independente da sensação do outro, seja ele quem for, maior ou menor na tua visão, o outro é o outro. E você é o centro da tua própria existência. Eu digo sempre que a pessoa mais importante do mundo para cada um é ele mesmo. Porque a partir dele é que tudo acontece. Então, vamos lá, na prática. Acredito que o primeiro passo, que é esse que nós colocamos, desliga do tempo e olha para dentro de si. Se você viver exatamente o presente, você se desconecta de ansiedade, você se desconecta de mal-estar, porque você não está pensando no que você está vivendo, qual a consequência de você estar vivendo isso por causa disso ou daquilo do passado e o que vai acontecer no futuro.
Quando você se divide entre passado e futuro, você não recebe aquilo que você tem no agora, que se chama presente, não à toa. Presente é um presente, é uma dádiva, é uma coisa que está aqui, é uma coisa que justifica. O melhor momento da vida de cada um é sempre o agora. Esse é que é o definidor. Quando você centra no agora, agora mesmo, nós mesmos que estamos aqui, um ouvindo o outro e participando disso, ora, basta que você pense assim, agora, 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 sabe? Esquece o passado, esquece o futuro, respira, esteja presente contigo mesmo, sabe? Respira fundo, relaxa, sabe? Vive a magia de estar presente e consciente. A magia de não pensar no amanhã e nem lembrar do ontem que já foi. Vive a magia de criar o teu momento a partir do teu próprio movimento, a tua própria natureza ditando o que é necessário para você. Isso é fundamental para que haja paz, para que haja entendimento dentro de nós sobre nós mesmos. Aí vem, quando você se volta para dentro, vem um outro elemento que é perturbador e que também deve ser trabalhado, que é o pensamento. O pensamento, ele quer te jogar ou para frente ou para trás. Ele faz referências ao teu passado, ele faz referências ao teu futuro, o que você vai ser, o que você está estudando para ser, o que você fez para chegar até aí, para onde que você pensa que você vai, isso tudo é pensamento. Isso não é sentimento. E quando a gente vive o pensamento, a gente vive dúvidas e incertezas. Isso aflige, isso faz mal, isso tira de nós a paz interna. Então, primeira coisa, para que o pensamento não nos perturbe, nós temos que ter domínio sobre ele e não ele sobre nós. É simples, parece que é simples, mas é relativamente difícil. Parece. É relativamente difícil quando a pessoa está acostumada, habituada a obedecer os próprios pensamentos. Tem pessoas que imaginam que o que ela pensa é o que ela é. E, em verdade, o que você sente é o que você é, e não o que você pensa. Só que o pensamento influencia sobre o teu sentimento. Então, imagine que o pensamento é a semente de toda e qualquer ação, porque verdadeiramente é assim. O pensamento, ele precede qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer ação. Ele é um relâmpago na mente que traz a informação. Só que você tem que filtrar essa informação através do teu poder consciente. Como é que filtra essa informação? Primeiro, evita todo e qualquer pensamento negativo. Como é que a gente evita todo e qualquer pensamento negativo? A gente joga sobre ele um pensamento positivo. Por exemplo, as coisas para mim não estão dando certo, mas vão dar certo. Você tem que afirmar isso. Não estiveram dando certo, não deram certo até agora, mas a partir de agora vão dar certo. Aí você neutraliza aquele pensamento negativo. E evitar maus pensamentos é uma questão de treino, sabe? Você tem que afastar da tua mente todo e qualquer pensamento negativo, porque o pensamento negativo traz o quê? A vibração negativa. A vibração negativa traz o quê? O sentimento negativo. O sentimento negativo traz o quê? O pessimismo, a desconfiança, a incerteza, sabe? A dúvida em todos os sentidos. Então, evitar maus pensamentos, evitar viver preocupando-se com o futuro, tá? Preocupando-se, ou seja, ocupa-se antes de uma coisa que não era necessário que se preocupasse, tá? A cada coisa que você tem para fazer, procure fazer sempre no momento presente, porque o teu pensamento é uma luz que irradia a partir de ti. Se você tiver bons pensamentos, é como a gente diz assim, no mundo das vibrações, você multiplica dividindo.
Então, se você pensa em amor, você divide amor. Se você pensa em alegria, você divide alegria. Você multiplica a alegria ao seu redor com isso, sabe? Aí você vai dizer, ah, mas como que eu vou dividir bons pensamentos se as coisas todas estão negativas ao meu redor? Esse sentimento de negativo, esse sentimento de negatividade ao teu redor, é oriundo da tua crença de que você não pode mudar. E isso é uma crença que você adquire. Adquire porque você começa a bater em cima do pensamento negativo. Você começa a, a pensar em como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir aquilo, como é que eu vou conseguir aquele outro. É tudo futuro. Aí você começa lá naquele ponto, preocupar-se. Acho que está dando para entender que você tem que limpar os teus pensamentos, vibrar a luz que é a tua consciência dentro do universo, sair do sentimento de escassez, que é uma coisa que também limita demais as pessoas, sair do sentimento de que eu não tenho valor, todo mundo tem excelente valor. A essência de cada um é poderosa e é insubstituível, sabe? Quando você se valoriza, quando você se ama, que é o princípio básico, ninguém dá aquilo que não tem, portanto, ame-se. Quando você estiver transbordando de amor, você está amando os outros, você está amando a vida. Diga. Eu queria, sem interromper, já interrompendo, eu queria falar uma coisinha assim sobre a questão da nutrição do ser, né? Hum, Que esses pensamentos negativos, eles são alimentados pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, pelo que a gente observa do mundo, né? Pelo que a gente deixa entrar na nossa vida. Então, assim, tanto alimentos tóxicos, comidas que a gente sabe que faz mal, como escutar notícias ruins, ver imagens de baixa frequência que vão te deixar num estado emocional afetado, emocionalmente fraco, triste, deprimido. Todas essas questões são escolhas que o ser humano faz, né? Muitas vezes induzido por um sistema, 90% induzido por esse sistema predatório dentro do qual nós vivemos, o sistema do ego, né, que construiu esse mundo, né, que nós vivemos no planeta, e a gente está aqui para sair desse mundo do ego, né, e entrar no mundo da consciência. O que é importante as pessoas entenderem é que esse mundo, esses mundos são paralelos, eles estão acontecendo, esse movimento está acontecendo agora. Agora eu estou no mundo da luz, eu estou no mundo da consciência. E o mundo do ego está aí, acontecendo. O meu ego está aqui, é que o ego é necessário no sentido de que é uma personalidade, é uma parte da gente que precisa estar a serviço da consciência, né? Então, a pessoa sem ego, ela não existe, ela não estaria encarnada, né? Esse ego encarnado é o que precisa estar aqui, em aprendizado, né? E subindo de nível. Mas o que esse ego está escolhendo? Ele está a serviço da consciência e ele consegue realmente buscar boas informações para se nutrir, para que ele deixe de ser um ego rasteiro, um ego rastejante, como a gente vê a maior parte das pessoas rastejando, gente. A humanidade está rastejando em dor, sofrimento, em miséria psíquica, emocional bom, e física também, entendeu? E doenças importante. e tragédias, isso aí tudo é uma escolha, tá? Claro, não vou falar, fulano nasceu numa situação desfavorável, né? Numa situação assim, sabe? Tá, não vamos considerar isso nesse momento de um ponto de vista de vitimização. Vamos pensar que, de algum modo, tá? Segundo leis de reencarnação, leis de maiores que nós, assim, que tem a ver com essa busca que ele está falando do autoconhecimento, quando a gente estuda essas coisas, que não é só pegar livro, e esse tipo de live, é entrar nessa sintonia elevada, a gente começa a sentir essa mudança na nossa consciência e começa a ver assim, eu sou pobre, eu estou numa situação desfavorável na sociedade, mas eu posso mudar, que é o que tu estava falando no começo. Eu posso estar noutra sintonia, eu posso crescer, eu posso ser melhor. Né? A gente pode mudar o tempo todo. Só que nos foi roubado esse poder pessoal para que a gente possa sentir isso. Então, todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar. Mas a maioria das pessoas não acredita que pode mudar e que pode melhorar. A maioria das pessoas acredita que se ela nasceu pobre, ela vai ser pobre. Se ela nasceu
com pouca inteligência, ela vai continuar sendo com pouca inteligência, porque as pessoas confundem, às vezes tu não precisa ser inteligente, tu pode ser estrategista, tu não precisa ser um gênio, tu pode ser simplesmente esperto. É uma outra inteligência, uma inteligência emocional, uma inteligência... Tem vários tipos de inteligência, já tem neurologistas, a neurologia já explica, e vários estudos explicam. Tem uma inteligência que é biológica do teu corpo, tem inteligência emocional, inteligência mental, inteligência espiritual, entendeu? E aí? Como que tu está no meio disso tudo, né? Bom, esses tópicos que você está levantando são muito importantes, mas vamos desde o princípio, é uma coisa que nós temos de aprender a observar. Primeiro, todas as coisas são como são e elas podem sempre melhorar, sabe? Então, você tem uma realidade base, que é o teu estado de ser e estar no presente. E esse presente apresenta uma característica que é própria dele. E você só tem de argumentar mentalmente, para isso que serve a mente, né? Buscar elementos de transformação daquele teu momento presente. Mas com a consciência de que você não vai reformar o mundo e você não vai reformar as coisas negativas, elas vão continuar existindo. Esse nosso planeta é um planeta escola. Então aqui a gente tem vários níveis de frequência. A gente tem vários níveis de sabedoria e de pouca sabedoria. Vai da mínima sabedoria até a máxima sabedoria e está todo mundo no mesmo planeta. Então, você sabe que tem pessoas que são agressivas, que são possessivas, e esse é um dos problemas que a nossa sociedade tem vivido, que é viver em função do acúmulo, da busca para si mesmo, do salve-se quem puder, do se eu aprendi, o outro não importa. A gente tem que se abrir mais para o outro. À medida em que tu te abre mais para o outro, à medida em que tu te dá conta de que antes de você nascer, a Terra abrigava pessoas do bem e pessoas nem tão do bem, assim como pessoas malvadas e pessoas que não entendem quase nada e que querem só posse de um sobre o outro. E existiam pessoas boas também antes de você nascer. Quando você nasce, você está aqui presente, você está vivendo e vivenciando as mesmas coisas que estavam antes de você nascer. E depois que a gente vai daqui, adivinha, vai continuar existindo gente boa, vai continuar existindo gente ruim, e assim vai, entendeu? Então, dar-se conta de que você não vai mudar o panorama mundo é o princípio para você começar a mudar o panorama eu, que é o teu universo, que é a tua sabedoria, que é a tua visão das coisas. Se tu olhar para o mundo com a visão voltada para o sofrimento do outro, voltada para a ganância, voltada para a competição, você só vai viver o tormento que a sociedade te oferece. Essa é a realidade que a gente está aí. Por que a nossa sociedade está frustrada? Por que o ser humano está desumanizado? Porque ele raciocina as questões e não sente as questões. Ou então ele usa o raciocínio para sentir. Então, a mente filtra, e aí o sentimento é distorcido. Então, basicamente, se você começa a olhar para dentro de você, se você se acalma com você mesmo, você tem noção da tua própria realidade, você começa a colocar a mente, aí sim, coloca a mente em trabalho. O ego começa a ser instigado. Me tire daqui, me coloque num ponto melhor. De que maneira eu vou fazer isso? Compreende? Aí, quando você começa a agir assim, você está tratando com a tua realidade. E não com a realidade de quem mora lá ou cá, ou quem está mais rico ou quem está mais pobre. É a tua realidade que interessa, sabe? E a gente não imitar o outro, não buscar o caminho do outro, é a realização máxima que nós podemos ter para com nós mesmos, porque cada um de nós tem uma missão específica. Eu conheço isso, eu vivo isso ao longo da minha trajetória, eu venho só vendo e reafirmando isso, inclusive em mim. Cada um tem um caminho, cada um tem
um, um processo de desenvolvimento e de crescimento. E não importa aonde que você nasceu, qual a classe social do lugar onde você nasceu, que tipo de dificuldades você enfrentou. Tudo que você está vivendo é o que você planejou viver, é o que você trouxe para este lugar. A gente está aqui de passagem, é para aprender, a gente não veio tirar férias, a gente não veio só se divertir, a gente tem aqui tarefas de enfrentamento. Essas tarefas de enfrentamento foram absorvidas por nós pelo nosso DNA físico, pelo nosso DNA mental, pelo nosso DNA espiritual, pelos DNA emocional dos nossos ancestrais. Tudo isso está incluso dentro de nós, está presente dentro de nós. E quando nós lidamos com essa presença, que a gente é capaz de olhar para a gente mesmo e dizer, puxa, que bom que eu estou vivo, que bom que eu tenho raciocínio, que bom que eu tenho capacidade de auxiliar e ser auxiliado, que bom que eu tenho capacidade de amar e ser amado, de ensinar e aprender. Quando a gente começa a dar valor para a gente mesmo, a gente enxerga o próprio valor, sabe? É que as pessoas querem ver valor só no outro. É aquela história de o, o quintal do vizinho é mais bonito que o meu, né? A grama do vizinho é mais verdejante que a minha. Isso é um contexto que você assume a partir de observar para fora. Você tem que observar para dentro, começar a gostar de você mesmo, sabe? Eu sugiro, assim, sabe, que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também coloquem seus pensamentos nos comentários, que eu estou vendo aqui os comentários, e coloquem algum questionamento, alguma coisa que queiram, para a gente tornar isso mais interativo, mais participativo. Senão fica só uma palestra, um discurso. Isso. Eu deixei assim, né? Dessa forma, essa tua apresentação, eu procurei não interferir, né? Estou aqui quietinha, por incrível que pareça, uma coisa muito difícil a pessoa calar a boca, né? Porque realmente eu quero que as pessoas possam te ouvir e sentir que existe essa abertura aí para a gente poder falar, né? Então agora realmente eu acho que agora é a nossa necessidade nesse momento da live de vocês começarem a comentar alguma coisa que vocês estão sentindo e pensando a respeito do que está sendo falado. É porque Porque aí a é gente é assim mais que a gente vai objetivo. dar um passo adiante. Aí a gente é mais objetivo com aquilo que as pessoas estão pretendendo para se sentirem bem, né? Para se sentirem seguras, sabe? Que comentem sobre as suas situações, as coisas que estão fazendo, perturbando nesse momento que a gente está vivendo de tanta tensão social, né? Como é que está sendo para vocês essa pandemia? Como é que vocês poderiam, por exemplo, falar com um terapeuta, com uma pessoa que tem autoconhecimento, que dica, né? O Alok pode nos dar. Então, pergunta, além de tudo isso que ele falou, peçam dicas, gente. Perguntem Vamos lá. coisas que ele vai desenvolvendo. A questão da pandemia, sabe? Tá? Primeiro de tudo, a gente tem que se dar conta que isso é um processo que está o mundo inteiro envolvido. E se o mundo inteiro está envolvido, não foi uma coisa que veio para nos atingir individualmente. Foi uma coisa que veio para nos sacudir como sociedade humana. Isso faz parte da evolução do planeta. Por que que veio essa pandemia? Porque era necessário, sim, que nós revisássemos os nossos parâmetros e os nossos padrões de procedimento. Pós-pandemia, nós teremos muito mais consciência de cuidados, de atenção ao outro, sabe, de compreensão para com o outro, né? Essa coisa de viver internalizado, sabe, que fica em casa. Muitas pessoas vivem e convivem poucas horas, vivem mais com os outros na rua do que com os próprios familiares em casa. Então, isso está vindo para uma transformação, para um crescimento pessoal. Acho que é fundamental que as pessoas se deem conta de que isso não é negativo, sabe? E que a pessoa adoece quando ela chama para dentro de si a fraqueza, sabe? A coisa fundamental que vocês podem observar
até pelos noticiários mais diversos que aparecem, que as pessoas que têm um pensamento ativo, que se cuidam, que são positivas, que são emocionalmente alegres e que se propõem a distribuir e a vivenciar essa alegria, dificilmente elas têm problemas. Não só com o atual problema, mas com os outros problemas todos. Sabe? A questão da dificuldade de comunicação, a questão da ansiedade, a questão do pessimismo, a questão da angústia, já é um pré-elemento que abre uma porta de fraqueza para o nosso organismo. Se você tiver um pensamento voltado para essa é a minha realidade, essa realidade que eu tenho, eu vou superar para melhor, é tudo de bom. É isso que você precisa. Imagina. O que você acha? Olha só, tem um comentário aqui, ó. Tem um comentário, ó. Se olharmos para trás e vermos tudo que sonhamos, se realizou. Às vezes demora, mas as coisas acontecem como nós queremos. E eu tenho prova disso. Tudo que sempre busquei, eu consegui. Isso quem está falando é a Marisa Só. Se a gente parar e analisar, né, o que ela está falando é muito correto, porque do ponto de vista de que nós temos 95% de inconsciência e 5% de consciência, nós somos co-criadores, a gente está criando uma realidade o tempo todo, né? Exatamente. Então, esse lance... e aí, aqui a Dalva Chagas está falando assim, ó, com mais tempo para cuidar da alma. Ela está sentindo nesse momento da vida dela, né? Que ela está com mais tempo para cuidar da alma. Exato. Acho que esse momento é extremamente importante para a gente perceber que, como a Maria, né, que comentou aí sobre o passado... Marisa, desculpa, tá? É que aqui para mim não está aparecendo, não está correndo os comentários, sim, tá? Aí tu vai me passando aí. Sim. Então, como ela comentou, sabe? Se você acredita, sabe? A tua mente consciente, que é 5%, como você falou, tá? Se a tua mente consciente, ela dirige para o positivo, a tua mente subconsciente, que é 95%, ela só obedece. Veja bem, a vontade é o maior poder que nós temos. E é a coisa que nos diferencia de todos os outros seres vivos nesse planeta. Se você tem uma vontade grande de fazer alguma coisa positiva, de crescer, o teu subconsciente começa a trabalhar diretamente naquilo que é a tua vontade. Então, se você tem convicção de crescimento, naturalmente, talvez não na velocidade que você imaginou, mas você naturalmente vai crescer. Naturalmente você vai se desenvolver. Naturalmente você vai conquistar as coisas que deseja, porque você tem instruções positivas para a tua vida. Agora, se você disser assim, eu nasci em tal condição, essa condição é desfavorável e nada mais eu posso fazer. Isso é uma acomodação que você assume. O teu subconsciente para de trabalhar em função de crescimento, porque você assumiu que não cresce mais. Isso a gente tem que evitar. A gente tem que evitar. Claro. A gente tem que evitar. E como que a gente evita? Através do autoconhecimento, através do olhar-se para dentro. Essa questão que a outra pessoa colocou aí também, né? Sabe? De refletir mais sobre a existência. Se dar conta do valor de ser e estar presente vivo. Viver é mágico. Só que a vida não está para ser construída como a mente de muitos pensa. Que você vai construir uma vida. Não. Quando você nasce, a vida já é integralmente vida. Você só tem que dar curso à vida. E dar curso à vida é como um rio que nasce e tem a tranquilidade e a serenidade de saber que vai parar no mar. E qual é a graça de parar no mar? O mar não recusa nenhum rio. Então a vida da gente é assim também. Você está vivo e você está caminhando, você está se desenvolvendo, você está aprendendo, você está vivenciando coisas. E você vai acabar lá, no oceano da existência, que é adiante dessa passagem que temos, que é adiante do nosso nascimento, que é após a nossa existência física. É onde nós nos integramos com o oceano cósmico, com o oceano que é
a existência de todo este universo que podemos chamar de Deus, de Pai e Mãe cósmico, de Pai e Mãe natureza, como quisermos, mas o importante é darmos-nos conta de que fazemos parte, sim, de algum elemento, de alguma coisa, de algum sistema grandiosíssimo, onde há abundância, há fartura e há possibilidade de movimento constante. O universo é movimento, o universo é harmonia, o universo é o equilíbrio entre as esferas. O universo não tem nenhum conflito. Nós é que temos conflitos porque não nos harmonizamos com o universo. Eu digo sempre, sabe? As pessoas têm a própria órbita, elas só não querem reconhecer, sabe? Elas querem modificar. Aqui tem um comentário, Ah, Alok, que é assim, ó. Tem mais de um, peraí. Aqui, a Cláudia Lumert está falando assim: dê dicas de como podemos cuidar mais de nós nós, mente e corpo. Praticar a gratidão é um desafio que eu preciso treinar. E aí depois tu falou nessa coisa de ser do mesmo jeito que nasceu e tudo, né? Ela falou assim, a síndrome de Gabriela, né? Como dizer o pessoal falava quem é do tempo antigo, lá dos anos 70, 80, coisa assim. Eu nasci assim, que tinha música, né? Eu nasci assim, sim, eu vivi assim, eu fez muito cresci assim, sucesso. você sempre é assim, né? Tipo a síndrome de Gabriela. E tá cheio de gente com a síndrome de Gabriela, né? Mas veja Então, ela bem, está pedindo dica, ela pediu essa dica, né? Antes aqui ela falou isso, né? De praticar perfeito. gratidão, uma dica melhorar a questão física e emocional. Vamos pelo princípio, tá? Você só consegue ser grato ou grata quando você compreende o valor daquilo que você recebe. E essa compreensão do valor daquilo que você recebe parte do princípio de que tudo o que você recebe é bom, mesmo que não seja o mais oportuno em cada momento. Como é que eu vou explicar melhor isso? Você recebe uma correção de conduta. E aí que a coisa da Gabriela, né, tá? Eu nasci assim, tá? Mas você tem um curso de movimento que vai te propondo transformações. E isso você deve agradecer. Agradece até aquilo que é um grande desafio. Eu digo sempre para as pessoas, quando você pensa que você está numa fria, numa emboscada, numa encurralada, sorria para aquilo. Agradeça, diga que bom este grande desafio que eu tenho. Por quê? Porque é um grande teste para mim. E se ele apareceu para mim, é porque eu tenho condições de superá-lo. É uma tarefa, sabe? Você passar por dentro das coisas. É assim que você melhora consigo mesmo. Não é virando as costas para os problemas, é passando por dentro deles e agradecendo pela oportunidade de crescer a partir do conhecimento que eles te dão. A gente tem muito medo de errar e não deve, porque sem erro você não aprende. Qual é a criança, qual é o jovem que estudando não erra, uma questão não erra a outra, até que venha o aprendizado? Qual é o bem-sucedido que não treina e treina e treina para alcançar a supremacia de suas próprias possibilidades? Então você tem que confiar em você. Sabe? A coisa prática é confiar em você, confiar em você, confiar em você, confiar que o universo é muito maior que tudo. E quando você acha a harmonia do universo dentro de você, aí você passa a ter compreensão. Quem tem compreensão perdoa, quem tem compreensão tolera, quem tem compreensão aceita, quem tem compreensão se desvia do negativo e se aproxima do positivo. Aqui nesse universo de vida, tudo é positivo, negativo, direita, esquerda, dentro e fora, em cima e embaixo, tudo é dual. Então, você pode escolher qual lado você vai privilegiar, o lado do negativo ou o lado do positivo, o lado do perdoar e compreender ou o lado do corrigir e não compreender nada porque eu quero que o mundo seja desse jeito. Aí você vai sofrer. A grande tarefa que nós temos enquanto vivos é procurar compreender a nós mesmos
Porque quando nós compreendemos a nós mesmos, nós acabamos por compreender o outro. E quando nós compreendemos o outro, nós começamos a fazer bem para todos. Esse é o princípio. Faz para o outro, faz para o outro e faz para o outro. Assim você está fazendo para si. Roberto Mendes, bem-vindo. Bem-vindos todos queridos e queridas que estão aqui na live. Estou muito feliz, muito grata. Aqui está conosco a Alok Gunatit, que é um instrutor, um professor, um estudioso, uma pessoa que busca seu autoconhecimento desde sempre, né, Alok? Desde muito cedo na vida. E teve muitas experiências com empresa, teve muita experiência com mídias, com marketing, com Comunicação. pessoas. Uma pessoa comunicação, uma pessoa que sempre lidou com pessoas, né? Ele também é radialista, tem essa voz linda que vocês podem ver, uma voz encorpada de radialista. Gentileza. E ele está aqui conosco, compartilhando esses conhecimentos para quem está chegando na live, né? Para poder entender o que está acontecendo aqui. Aqui é a live Cartas Cantantes, onde eu canto, eu leio as cartas e atualmente não estou mais lendo individualmente. De vez em quando eu leio. Nessas segundas-feiras agora, eu vou fazer um anúncio aí, gente. Tchan, 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 tchan. Teremos nas segundas-feiras o Alok comigo. Tchan, tchan, tchan. A live será mais rica. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Mais dinâmica. Hoje a gente está assim, zen, fazendo essa apresentação. Faremos várias outras lives onde a gente vai poder... Eu sugiro que as pessoas comentem e coloquem até sugestões de assuntos para a gente poder direcionar, isso, né? Isso. Buscar esclarecer aquilo que as pessoas precisam. Porque nós vivemos num momento de transformação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, sabe? Que falo muito de evolução e de crescimento e desenvolvimento. A Terra está se movimentando no cósmico, com o sistema solar inteiro, e passando por uma região de menos densidade. Alguns chamam isso de a quinta dimensão da Terra. É, de fato, uma dimensão diferenciada, pode ser tratada como a quinta dimensão, sabe? E é um momento de expansão. Quando a Terra, como planeta, expande, obrigatoriamente, quem vive sobre esse planeta também se expande, precisa se expandir, senão sucumbe, sofre, passa mal. Tá? A maioria do nosso sofrimento vem da nossa incompreensão daquilo que vivemos. E a nossa incompreensão vem a partir da convicção que nós temos de que nós temos de transformar as coisas de acordo com o nosso viés de ver. E esse viés de ver nem sempre é pleno, nem sempre é correto. A gente está na escola, todos nós, sabe? Uns num grau e numa frequência de vibração e outros em outra. Tá? Até por isso eu digo sempre, vibra elevado, sabe? Acredite em você, acredite nas próprias possibilidades, cultive bons pensamentos, boas atitudes, bons alimentos, evite a negatividade, a acidez, o pessimismo, evite as queixas, porque quanto mais você se queixa, mais você se envolve numa vibração densa e pesada, porque se a queixa resolvesse, era só se queixar de tudo que tudo estava resolvido, e isso não acontece. Bah, já peguei esse gancho aí, vou dizer sempre isso. Se queixa resolvesse, a gente se queixando de tudo, resolvia tudo. Estava resolvido. Simples. É isso, pelo amor de Deus. Por isso que falo reclamar, né? Clamar, eu clamo aos céus. Então, reclamar é clamar novamente. Então, eu estou reafirmando as coisas negativas que estão acontecendo. Exatamente. Quando eu fico... Exatamente. Meu Deus. Aí você vai vivendo a tensão, você vai vivendo o aprisionamento de si mesmo. E nós viemos aqui para ser expansivos, para nos comunicar, para nos abrirmos às coisas e às pessoas de uma maneira livre, de uma maneira fluente, de uma maneira fluida, sermos nós mesmos e não uma coisa que muito a sociedade nos vende, que é compartimentar o comportamento. Isso é horrível. Você é uma pessoa em casa, você é uma pessoa com os amigos, você é outra pessoa no serviço, você é outra pessoa no ambiente social.
Aí o que que é? Parece que você, Personagens. parece que você tem 4, 5 personagens, né? E a única coisa que você deve ter é a tua essência viva. Ela é vida. Tanto faz que você está no trabalho, tanto faz que você está em casa, entre os colegas, ou você está ministrando uma aula, ou você está assistindo uma aula. É tudo vida. Você está trabalhando e produzindo, é vida. Você não tem que ser diferente, você tem que ser você o tempo inteiro. Esse é um desafio. Ser você mesmo o tempo inteiro. Não representar a si mesmo. Não ser conveniente com o outro. É uma coisa também. Tem gente que vive da aprovação do outro. Isso é lamentável. Você tem que viver se Ah, aprovando, você tem que viver se aprovando a você mesmo. O outro poderá gostar ou não. Até porque tem uma coisa super simples. Ninguém agrada a todo mundo. Não tem como. Sempre tem alguém que não gosta de você ou do jeito que você faz as coisas. Então, não se importe com o pensamento do outro. Se importe com o seu pensamento, com a tua paz interior. Se você está em paz consigo mesmo, você vive muito bem com você e muito bem com quem tem que viver com você, que são aqueles da tua frequência. No mundo das vibrações, semelhante atrai semelhante. É por isso que a gente não vê, por exemplo, um monge meditando numa roda de crack, né? Eles não são semelhantes, não, sabe? exatamente. A menos que ele estivesse ali, provavelmente em missão, né? Numa missão especial para Ah, tentar elevar aquela frequência, mas né? Que aí aí não vai. aí Mas aí teriam que ter eu outros acredito, conectados, né? eu acredito que o método dele seria diferente, seria de levar o cara do crack para o monastério, né? Para o monastério, claro. Olha só, tem perguntas aqui, ó, e participações. A Marisa falou assim, ó, eu acho que essa pandemia veio para refletirmos sobre a nossa vida, né? Mas tem muita gente que ainda não aprendeu. Marisa, é lógico, né? Nós estaremos sempre aprendendo e vou te dizer, a maior parte das pessoas só quer que acabe, só quer que acabe, quer que acabe, eu quero que acabe, eu quero que acabe, mas eu tô tendo meu aprendizado, entendeu? Eu me sinto em condições de seguir uma nova vida, num novo mundo, porque muita coisa já mudou na minha cabeça, no meu sentimento, nos meus planos, muita coisa já mudou para mim. Porque eu tive uma experiência profunda de olhar para dentro e fazendo as minhas limpezas e buscando auxílio, por exemplo, com a Loki, com outros amigos terapeutas. Eu já fiz sessão de constelação familiar, eu já fiz a sessão de Theta Healing com a constelação familiar com Marcelo Soriá, que eu recomendo. Theta Healing com o meu amigo Alok Gunatit, que eu recomendo também. Eu já fiz leitura de cartas com uma outra amiga minha, que eu não vou citar o nome dela porque ela não atende público assim. Eu já fiz vários atendimentos de florais, um monte de coisa. Agora estou fazendo meus cursos de florais. Ou seja, eu vou sair dessa pandemia muito melhor, né? Não que eu esteja achando bom a pandemia. Não estou achando bom para um monte de gente. Mas eu estou fazendo ela ser boa para mim. Eu estou fazendo ela ser a melhor coisa possível. E aqui nós temos uma pergunta do Paulo Guimarães, querido Laco, que é dono de um espaço, o Meme Santo de Casa, um dos sócios do Meme Santo de Casa, um lugar muito abençoado, onde tem arte, cultura e também espiritualidade. Lá tem uma egrégora muito forte, uma energia muito forte da espiritualidade, que antes de ser uma casa de cultura, era um centro de umbanda. Então, quando nós fomos lá, a primeira vez foi muito sintonizado, a gente chegou lá e já começamos a sintonizar no lado espiritual e a cantar e tudo. E o Laco é uma pessoa que está sempre querendo se desenvolver, né? É uma pessoa muito sensível para a espiritualidade. Ele colocou assim, ó, como transformar a convivência consigo mesmo no isolamento, um ambiente de equilíbrio e harmonia, né? Isso, dentro disso que nós estamos falando, né? Como aguentar essa convivência consigo mesmo, né? Justamente isso que você está falando da quem tu é. Existe um caminho que é muito simples, tá? Tô com frio aqui, eu volto já. Quando a gente se volta para dentro, a gente tem que, primeiro de tudo, isentar-se de julgamentos. O problema das pessoas, quando elas se voltam para dentro e não se dão bem consigo mesmas, é porque elas estão cheias de critérios e julgamentos. Acaba com isso, você não é juiz, você não é censor, você não é advogado nem a favor e nem contra você mesmo. Você tem que simplesmente se aceitar assim como é. Aí você olha para dentro e diz assim: ah, eu sou preguiçoso, eu sou desorganizado,
eu sou acomodado, sabe? Um monte de coisa que você sabe que poderia ser melhor. Aceita isso. Não foge disso. Não esconde isso de você mesmo. Afinal de contas, quando você se olha, você está enxergando a tua própria natureza como ela é. E aí você sabe qual o caminho que eu devo seguir para deixar de ser aquilo que eu não pretendo ser. É, primeiro de tudo, aceitando-se como é agora. Acolhe, sabe? Ah, mas eu sou muito carente, eu preciso das pessoas, eu não posso viver sozinho, tá? Aí você tem que fazer uma inflexão, um voltar-se para dentro, pegar a você mesmo no colo, ser aquele que se ama, aquele que dá o carinho e aquele que recebe o carinho. Quando você começar a se valorizar, quando você começar a gostar de você, as coisas negativas vão saindo ao natural, por uma simples razão. Todas as sensações, elas vibram. Então, se você expandir bem-estar dentro de você, não cabe mal-estar. Se você expandir amorosidade dentro de você, não cabe ódio. Se você expandir bondade dentro de você, não cabe maldade. É simples. É só você focar no que é bom, naquilo que te faz bem, até por um respeito à própria evolução. Você selecione o que é bom para você. Tem gente que diz assim: isso não é para mim. Só Aham. que, só que não está se dando conta que aquilo que está ali na frente dela é dela. Eu sempre digo: apareceu na tua frente, não foge, passa por dentro, atravessa, vai lá e Me vê o diz, que depois. tem alguém que disse nesse caminho assim, como é que é? Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Sim. Então, aprenda com aquilo para que aquilo te deixe. Porque se você fugir de uma prova existencial para o teu crescimento, é como se você estivesse fazendo a faculdade e não quisesse realizar as provas finais. Aí você não vai receber o diploma, tá? O que que acontece? Apareceu uma situação ruim na tua vida. Enfrenta ela, encara ela, não descarta ela, não diga isso não é para minha vida. Vai lá e passa por ela, sabe? Quando você passa pela situação, enfrentando ela de frente, pode ser até um relacionamento, sabe? Você chegar, uma pessoa que você tem desentendimento e desarmonia, pode ser teu vizinho, pode ser teu parente, pode ser teu marido, tua mulher, não importa, tá? Você tem que olhar para aquela pessoa e dizer o que que eu tenho que aprender com essa personalidade que está vivendo comigo, ou que tem proximidade comigo. À medida em que você vai se dando conta do que é que você tem que aprender, você vai conseguir transformar esse relacionamento. Até para deixar de viver com alguém, você tem que sair em paz. E não com aquela carga, com aquele peso de separação, de dor, de mágoa, de sofrimento. Você tem que ultrapassar o negativo e alcançar o positivo a partir de sua decisão. Presta atenção nisso. É você que decide que você vai passar por aquilo. Porque se você não fizer isso, acontece. Eu já tive muitos clientes em terapia que vêm com aquela declaração clássica: eu não sei por que que as coisas sempre se repetem negativas na minha vida. Eu consigo um mau relacionamento, largo. Eu consigo outro relacionamento, é ruim também. Aí eu largo, aí pego outro, é ruim também. Sabe por quê? Porque ela não enfrentou nenhum dos relacionamentos. Então a lição volta. Compreende? Você tem que sair daquele ciclo, você tem que sair daquela frequência. Se você quer ser amada, se você quer ser amado, você tem que primeiro se amar suficiente e de tal forma, tão profundamente, que se aceita assim como é. No momento em que tu te aceita como tu é, tu começa também a compreender melhor os outros. E compreendendo melhor os outros, tu vai ter uma aproximação de pessoas que te compreendem, vai ter uma aproximação de pessoas que são pares da tua vibração, da tua energia. No mundo das vibrações, são frequências, sabe? Isso é importante. Olha aqui, ó. Viver altas frequências. Diga. Isso. Tem mais comentários aqui, ó.
Cristina Pellegrini Barbieri. Estou adorando ouvir vocês. Essas palavras são chaves. Acolher, gratidão, valorização, interiorização, expansão de sentimentos positivos e selecionar aprendizados. A Carla Herman está dizendo, grande momento nesta pandemia, nessa pandemia de aprender, só um pouquinho, de aprender a se amar, para depois amar o outro. Ninguém dá o que não tem. Aprendendo há 15 anos isso com o melhor terapeuta da galáxia. Uhul! Alok Gunatit. Muito obrigado, Carla. Gente, o homem das galáxias, é isso aí. Muito obrigado por essa todos aí. Ô, Carla, Carlinha querida, Carlinha querida, você é suspeita para falar. Você já está assim, né? Há 15 anos aí ouvindo este homem falar, vou te dizer. Privilegiada você, hein? A Carla é uma grande amiga, uma parceira de caminhada, como a gente diz, né? Então a gente vai seguindo assim, meio de mãos dadas para ver que nenhum caia, né? Sabe? A gente vai um auxiliando a caminhada do outro, né? Sabe? Isso vem também, sabe, acrescentar aquilo que a gente pode fazer pelo outro, a gente sempre deve fazer e saber que o outro também traz para a gente, mesmo que aparentemente não, sabe? Eu aprendo muito com os meus clientes, eu aprendo muito com os meus relacionamentos com as pessoas. Por quê? Porque eu estou aberto a elas. Eu aprendo com você, querida, com o teu jeito, com a tua leveza, com a tua franqueza, com a tua cantoria. Eu aprendo, sabe? E eu não tenho essas habilidades que você tem, mas eu absorvo isso. Então é bom a gente aproveitar aquilo que tem ao redor da gente, sabe? Você está na minha frente, você é uma coisa que faz parte da minha vida, sabe? Assim também, as pessoas que estão ao meu lado, em outras circunstâncias e situações, quando um cliente para na minha frente, eu olho para ele e diz, já nos conhecemos, com certeza, porque senão a gente não estava aqui junto, sabe? Tem até uma coisa que os hindus, eles consideram, quando eles falam sobre as pessoas que a gente conhece. Eles acreditam, e eu tenho uma convicção muito grande nesse sentido também, de que todo mundo que passa por você na vida, em algum momento, em alguma circunstância, em vida passada, já esteve com você, sabe? Porque faz parte da tua vibração, faz parte da tua frequência, faz parte da tua caminhada. Isso é muito interessante. Olha só, o Laco está agradecendo aqui. E eu tô vendo, eu tô pegando e colocando assim, ó. Eu entrei pelo o Face do Mimo e tô colocando aqui o projeto Vida e Paz para Todos, tá? Eu já coloquei ali em cima um linkzinho, tá? Que diz Facebook, só que não diz o que que é, tá, gente? Mas vocês vão ver, cliquem ali onde o Mimo clicou. Tá bonitinho para vocês poderem compreender. E tô também colocando no comentário o link desse teu depoimento, que é aquele teu depoimento do teu histórico, né, do teu histórico de vida, de toda a tua caminhada aí. Gente, esse homem tem uma caminhada que vale a pena, só assistir aquele vídeo tu já entra noutra frequência, aprendendo um monte de coisa com essa caminhada que ele teve, aí tu já sabe com quem tá lidando, né? Que não é uma coisa de ser mais ou menos, né, gente? É um lance, eu acho que muito mais assim, como diz a Patrícia Cândido, gente profunda, né? Então é um lance de muito mais do que ser uma pessoa, um grande ou um pequeno, né? O melhor ou maior, melhor ou pior, é um lance de superficialidade ou profundidade, né? Então, assim, quem acompanha as minhas lives sabe que eu faço um esforço diário de superação aqui, para ser o mais sincera, verdadeira e profunda possível, sabe? Por mais que eu fale bobagem, que eu brinque, que eu fale do meu cabelo, que eu fale da maquiagem, coisa assim, eu tô o tempo todo sempre assim pensando no que eu tenho para oferecer para vocês. O caminho mais prático para a consciência, para ampliar a consciência, é ouvir a intuição, a voz interna, pensar com o coração, pensar com o sentimento, ir atrás daquilo que faz bem, ir atrás daquele momento de compreender. Contemplação.
compreender que o aprendizado que vem de fora é um complemento àquilo que nós temos por dentro, sabe? O que está dentro de nós só pode se expandir a partir de você confiar naquilo que você está sentindo, sabe? E não no achismo, sabe? Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, isso é mental. Você pergunta para o coração, o que que eu faço? A resposta vem na hora. É a mente que não aceita às vezes, isso é outra história. A gente tem que se entregar para o outro, sabe? Independente de ser terapeuta ou não ser terapeuta, se entrega para a vida, se entrega para o outro, Claro. se entrega para o trabalho, se entrega para a existência, entende? Um abração para a Rome, que está mandando uma mensagem ali. Rome, grande figura, minha cunhada, figuraça, está lá em Brasília. Ah, tô obrigada. É, tá? E a gente tem que se entregar, a gente tem que se doar, sabe? Não tem que ficar retendo conhecimento e nem retendo opinião, sabe? A gente tem várias maneiras de fazer e dizer as coisas. E às vezes a gente escolhe de uma maneira tão rápida e mental corrigir o outro, quando a gente nem sabe o que deve ser corrigido na gente, né? Quantas e quantas vezes a gente vê, ouve, percebe as pessoas umas corrigindo as outras, sabe? Se for em termos de prática social, existem correções a serem feitas, mas em termos de existência, não existe nada a ser corrigido, só a ser melhorado. Só que essa melhora só vem a partir de cada um. Não adianta eu dizer para uma pessoa que ela tem que ser mais amorosa, se ela vive cheia de raiva, ela não vai se dispensar da raiva só porque ela tem que ser mais amorosa. Ela vai ter que aceitar a raiva, se desfazer da raiva e abraçar a amorosidade. Isso é outra história. Ela tem que se entregar para aquilo, sabe? Não adianta. Existe muito aquela coisa de tem que fazer assim que aí dá certo, eu já fiz que dá certo, e isso é inexistente. Tem uma dica que eu vou deixar para as pessoas aí, tá? Para começar a higienizar os pensamentos, tá? Isso é muito importante, que é prático, sabe? Então, que as pessoas façam o seguinte: antes de dormir, ao invés de ficar pensando o que eu fiz durante o dia e o que eu vou fazer no outro dia, desliga de tudo o que fez e o que vai fazer e respira fundo, relaxa e lembra de momentos de alegria, momentos de saúde, de felicidade, de festa, sabe? Faz um momento de quantas coisas boas eu já vivi na minha vida, não precisa ser só naquele dia, sabe? Você trazer recordações de infância, recordações de amizades, de celebrações, de casamento, harmonia, bem-estar, festa. Você dormir com esses pensamentos bons vai fazer com que você acorde leve, porque o teu subconsciente vai te carregar enquanto você está dormindo fisicamente e na mente consciente, ele vai te carregar para passear por aquelas memórias. Quando você tem um pensamento, um sonho ruim, você acorda com aquela aflição, você sonhou, vamos supor, que caiu num precipício, sabe? Aí você acordou aflito ou aflita porque sonhou que caiu no precipício. Você, mentalmente, você imagina, lembra do sonho e imagina que você caiu numa rede, que você caiu no mar, que você saiu nadando e rindo. Tira aquele sentimento negativo, sabe? Aqui também tem uma pessoa falando que reza e agradece por mais um dia que viveu. Marisa só, se não me engano. Então, é muito bom rezar e agradecer pelo dia que passou, pelo dia que superou, pelas coisas que viveu. E também, quando acordar, sabe? Olha para você mesmo, não sai se levantando, correndo. Olha para você mesmo, presta atenção. Que bom que eu estou vivo. Eu digo assim, ó, para muitos, repete para você mesmo. Que bom que eu tenho este novo dia para ser mais feliz do que ontem eu fui. Sabe? Que bom que eu tenho esse novo dia para ser mais feliz do que ontem eu fui. Quando você expressa isso, você já está se ressarcindo dos sofrimentos passados.
você já está agradecendo pelo que passou e enaltecendo o novo dia, que vem com a nova oportunidade, que vem com a nova possibilidade de fazer tudo melhor. Eu acho que isso é importante. As pessoas comecem a celebrar a própria existência, a se felicitarem com aquilo que elas são, o fato de enxergar, o fato de poder se alimentar, de ter um abrigo, de ter um lugar para ficar, de ter uma pessoa amiga, de ter uma pessoa familiar que a ama, que a acolhe, sabe? Essas coisas que são simples, pequenas e são desconsideradas. Agradecer pela luz do sol, pela luz da lua, pelas estrelas, pela natureza, pelos pássaros, sabe? Isso é celebrar a vida. A gente tem que aprender a celebrar um pouco mais aquilo que a gente tem, sem ficar pensando só no que falta. Isso é um problema. As pessoas pensam muito no que falta, né? E vivem muito pouco aquilo que tem, celebram muito pouco aquilo que tem. E é tanto que tem para se celebrar. Acho que por hoje passamos um bom recado. Eu me despeço já, começo por mim, agradecendo pela oportunidade, por esse momento de confraternização, de troca de ideias, esse momento de abertura para o outro, que é tão necessária. E a mensagem que eu deixo para todos, sabe? Façam o bem e façam bem para todo mundo, para você mesmo, inclusive, sabe? Faz bem para você, faz bem para o outro. E mesmo que essa pessoa não seja muito receptiva, mas aproxima, elogia, agradece, celebra a vida, e aí você vai ver as coisas melhorando e melhorando e melhorando. É só persistir na conduta de bem pelo bem e pronto, sabe? Você eleva a tua frequência e as frequências elevadas se aproximam de você. Você está lá em contato com elas. É só isso. Não baixa a tua frequência, sabe? Não liga para a notícia ruim. Desliga a notícia ruim de você, sabe? Pense em você melhorando e crescendo sempre. Isso é sim possível. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom. Gratidão a todos que estiveram presentes com a gente. E até a próxima. Gente, gratidão a todos, gratidão a Loki, foi maravilhoso. Estaremos juntos então às segundas-feiras.